nossa fé pode verdadeiramente ser uma fé viva e ativa naquilo que Deus Ele declara e a gente aceita e recebe, ou a nossa fé pode minguar, dependendo aí da circunstância, dependendo da situação. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, na revista atualizada, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então nós vemos que existe momentos em que a nossa fé ela vai ser testada sim, e nós precisamos dar uma resposta para as circunstâncias. Por isso, o meu tema nesta breve reflexão será respostas baseadas na fé. Como nós estamos respondendo tanto para as pessoas como para as circunstâncias que muitas das vezes chegam até nós. Pessoas que muitas das vezes vêm e tentam nos desacreditar daquilo que estamos passando e vivemos em Deus, e as situações também elas podem nos tentar levar para longe de Deus, porque às vezes podemos olhar somente para a circunstância. Por exemplo, Pedro olhando para o vento, Pedro olhando para todo aquele vendaval, enquanto está andando sobre as águas, ele deixa de fitar os olhos em Cristo e começa a olhar para a situação que estava ao seu redor, e ele começa a afundar, né? E aí o Senhor chega para ele e reclama justamente, fala sobre a fé. Então nós precisamos dar respostas baseadas na fé. Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Isaque faz uma pergunta para Abraão, né, o pai dele: olha, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? E no versículo 8 nós temos aqui a resposta de fé de Abraão. Ele não estava com o cordeiro, é bem verdade dizer, mas a resposta de fé é justamente aquilo que vai motivar, aquilo que vai mover a vida de Abraão. Versículo 8: e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então Abraão estava crente que Deus estaria provendo para ele o cordeiro, que Deus de alguma forma estaria, se no caso o filho fosse morto, se Abraão matasse seu filho, Deus o ressuscitaria dos mortos. Então esta palavra aqui, esta resposta de Abraão, a resposta de fé para Isaque: Deus proverá para si o cordeiro. É claro, isso está apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê o Senhor Jesus Cristo vindo para ele, e ele faz esta declaração. E aqui nós vemos esta declaração, porque nós, por nós mesmos, não tínhamos condições de nos livrar e nos libertar da maldição do pecado, mas Deus, Ele provém para si o Cordeiro, e esse Cordeiro é Jesus Cristo. Números 14, a partir do versículo 6: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então os porá nesta terra e nola dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Então nós vemos uma resposta de fé aqui, tanto de Caleb quanto de Josué, esses dois que entram na terra prometida, que vão encabeçando aqueles que estariam com eles. Mas esta resposta deles aqui me faz aqui entender algumas coisas. Primeiro, para eu entrar na terra prometida, primeira coisa, Deus precisa se agradar de mim. Então eles estão dizendo: olha, primeiro, a terra é muito boa, a terra é larga, a terra é espaçosa, a terra é fértil, a terra é produtiva, mas se Deus não se agradar de nós, Ele não vai nos colocar lá dentro. Então nós precisamos também que Deus se agrade de nós, para que possamos adentrar a terra prometida. Isso se a nossa fé estiver em ação, se nós estivermos crendo em Deus. No versículo 8 é que eles dizem isso. Mas no versículo 9, ele diz: não sejam rebeldes à voz do Senhor, não temam o povo que está contra vocês,
porque Deus estará indo à nossa frente. Isso é uma resposta de fé muito grande. Tem gigante? Tem. A terra é espaçosa, temos aí um muro, né? Mas Deus, Ele vai à nossa frente, Ele vai nos dar vitória. Deus é conosco e nós precisamos acreditar que Deus, Ele é conosco e vai nos dar vitória, mesmo que o gigante se levante, mesmo que os adversários venham contra nós, mesmo que as circunstâncias visíveis aos nossos olhos sejam desfavoráveis, porque muitas vezes, como eu disse no caso de Pedro, a situação ela pode ser aos nossos olhos desfavorável, mas Deus, Ele nos concede graça, Ele nos concede força e Ele vai conosco se Ele se agradar de nós para nos dar vitória. Então nós vemos aqui esta resposta de fé, tanto de Josué quanto de Caleb. Primeiro, Deus, Ele precisa se agradar de nós. E nós precisamos viver uma vida agradável a Deus, e isso só vai acontecer se nós acreditarmos naquilo que Ele está dizendo para nós. Ele disse para o povo, Ele disse para Moisés lá atrás, depois disse para Josué também que iria colocar o povo na terra. Então nós precisamos acreditar nas promessas de Deus, porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jó capítulo 2, versículos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Então Jó está dando a resposta para a esposa dele. A esposa dele, com certeza, vendo todo aquele flagelo que ele está passando agora, fica desesperada. Claro, a gente também não pode esperar de uma outra forma, mas mesmo assim Jó ainda está crendo da seguinte forma: Deus, Ele pode prover para mim o bem, mas Ele também pode permitir que eu passe por certas calamidades. E isso é fato. Veja a nota que temos aqui na Bíblia comentada por versículo. Muita gente pensa que acreditar em Deus a protege dos problemas, de modo que, quando as calamidades vêm, rebela-se contra a bondade e a justiça de Deus. Então isso aqui é um fato. Muitas pessoas acreditam dessa forma: eu estou crendo em Deus, eu estou servindo a Deus e nada de ruim, nada de mal vai me acontecer. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, nós vamos passar por problemas mesmo servindo ao Criador. Se nós entrarmos no Novo Testamento, saindo um pouco do Antigo Testamento, entrando no Novo, nós vamos ver que Pedro e Tiago estão presos. Tiago, ele é morto a fio de espada, Pedro é livre. A oração da igreja está dando libertação para Pedro, mas será que a igreja não estava orando por Tiago? É claro que estava, mas assim aprove a Deus. Nós não temos a resposta, a explicação, o texto bíblico não vai nos dizer, porém, nós precisamos acreditar que Deus continua no controle. Continuando, mas a mensagem de Jó é que você não deve renunciar a Deus só porque lhe acontecem coisas más. Isto também é uma verdade. Nós não podemos abandonar a Deus somente porque nos acontecem problemas. E quando esses problemas chegam, quantas pessoas abandonam a igreja, abandonam a fé, deixam de lado Deus e as suas promessas e acabam indo embora. A fé em Deus não garante a prosperidade pessoal e a falta de fé não garante problemas na vida. Isso é uma realidade também. Não é porque eu tenho fé em Deus que eu vou ser próspero materialmente falando. Também não é uma verdade. Nem sempre isso vai acontecer. Em alguns momentos acontece, em algumas circunstâncias, na vida de algumas pessoas sim, na vida de outras não, e nós precisamos aceitar que temos um Deus que está cuidando de nós em todos os momentos. Se isso fosse assim, a gente acreditaria em Deus só para fazer-se rica. Quantas pessoas procuram a Deus somente para ter matéria? E nós precisamos de Deus, não somente pela matéria, é claro, Deus ele é provedor do pão de cada dia, da vestimenta, do calçado, da moradia, enfim, da saúde, enfim, da liberdade, da libertação do mal e do maligno, mas também Deus ele pode permitir, como no caso de Jó, algumas calamidades. Deus é capaz de nos resgatar do sofrimento, mas também pode permitir que este venha por razões que não podemos entender. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa interessante. Jó estava entendendo o que estava acontecendo com ele? É claro que não, Jó não estava entendendo, nem a esposa de Jó muito menos estava entendendo, nem os amigos de Jó estavam entendendo, mas Jó ele passa por todo aquele flagelo e lá na frente ele vai dizer: olha, eu conhecia somente de ouvir o Senhor, mas agora os meus olhos te veem, eu estou tendo uma nova experiência. Veja, muitos problemas que nós passamos podem nos levar a estarmos vivendo novas experiências com Deus. É em momentos como este que Satanás emprega a sua estratégia de nos levar a duvidar de Deus. Verdade,
Quanto mais problemas nós passamos, o diabo ele vem com as suas setas malignas e começa a dizer para nós: olha, se você é servo de Deus, por que você está passando por este problema? Se você serve a Deus, se você está fazendo a obra de Deus, por que está vindo calamidade dentro da tua casa, na tua família, ou até mesmo na tua vida pessoal, na tua vida ministerial, né? Então esta é uma estratégia de Satanás e nós precisamos estar atentos contra isso. Jó nos mostra aqui uma perspectiva mais ampla que sua própria comodidade pessoal. Se sempre soubéssemos por que sofremos, nossa fé não teria espaço para crescer. Isto também é uma verdade. Justamente porque nós não sabemos em muitos momentos porque estamos sofrendo, é que nós colocamos a nossa fé em ação e damos uma resposta de fé para as pessoas. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele é soberano e Ele continua no controle de todas as coisas. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nós vemos que neste capítulo 3 se levanta da parte de Nabucodonosor uma grande estátua para que todas as pessoas adorassem essa estátua. Mas aqui nós vemos a resposta de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael, Azarias. Eles respondem que não vão adorar, independente do que aconteça, independente como seja o final. E se não adorassem essa estátua, é claro, o resultado, o veredicto seria a morte certa na fornalha de fogo ardente. E esses três, eles dão uma resposta de fé muito grande. Olha, Deus, Ele pode nos livrar, Ele tem poder, Ele tem condições. Em outras palavras, nós não estamos em tuas mãos, Nabucodonosor, nós estamos na mão de Deus. Se Ele quiser nos libertar, Ele vai nos libertar. Porém, se Ele não quiser, Ele não vai nos libertar, e ponto final. Só tem uma coisa: nós não vamos adorar a tua estátua, nós não nos prostramos, e essa é a nossa resposta de fé. E eu vejo aqui esta grande resposta da parte desses três homens, sabendo, Deus, Ele tem poder para libertar-nos, para nos dar liberdade de toda e qualquer situação adversa, contrária, de todo perigo. Sim, isto é fato, porém, nem sempre isso acontece, e foi o caso que aconteceu com eles. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, mas Ele livrou no fogo. E se porventura eles morressem? A fé deles continuaria sendo uma fé verdadeira, uma fé legítima e uma fé poderosa, porque eles estavam crendo em Deus, e a fé que nos leva a crer em Deus é a fé que não nos deixa nos prostrar diante das situações, diante das ameaças, né, que pessoas ou até mesmo o próprio Satanás muitas das vezes lança contra as nossas vidas. E nós vemos que depois deste ato deles, desta ação, desta verbalização da sua fé, imagina uma coisa comigo: esses três homens saindo da fornalha de fogo ardente, imagina aquela multidão olhando para eles vivos mesmo depois que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Imagina aquela multidão. Aqui muitas vezes nós só olhamos para o texto assim, a gente não entra no texto, a gente não entra na história, mas eu fico imaginando aqueles homens saindo da fornalha e toda aquela multidão dizendo: olha, verdadeiramente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus Todo-Poderoso. E esta resposta de fé que eles deram levaram eles a uma conquista muito grande, e eu creio para mim que muitas pessoas ali se converteram ao Deus de Israel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E mais também nós podemos dar uma resposta de fé para as circunstâncias e as situações adversas. Atos Apóstolos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqui a situação é de perseguição contra os discípulos, contra os apóstolos do Senhor, por causa do milagre do capítulo 3, aonde estava ali aquele homem coxo, aquele homem paralítico, ali na porta do templo, chamada Formosa. Então, eles estão ali passando e aquele homem vê, e justamente eles operam, Pedro e João operam um grande milagre, e eles estão sendo perseguidos justamente por isso, estão sendo presos justamente por isso.
E quando eles são soltos, eles vão dar uma resposta de fé para as situações e, é claro, para também as lideranças religiosas, as lideranças políticas, para a multidão que se levantava contra Deus, contra a sua palavra, contra os apóstolos, mas principalmente para a liderança espiritual corrompida da época, a liderança política da época também, né, o Império de Roma. Então nós vamos ver essa resposta de fé. Qual foi a resposta de fé que eles estão dando aqui? Oração. Eles foram orar, eles não criticaram ninguém, eles não se levantaram para abrir a sua boca contra ninguém, mas eles simplesmente fizeram oração e oraram a palavra. E justamente quando eles estão orando a palavra é que o poder de Deus ele vem. Observa que não há uma petição para que a dificuldade seja tirada, pelo contrário, eles não pediram que as dificuldades fossem tiradas, pelo contrário, eles pediram ousadia para pregarem a palavra de Deus. E quando eles recebem a ação e a unção, a força, o poder do Espírito Santo, o texto diz que eles anunciam a palavra de Deus com ousadia. Então nós podemos também dar resposta de fé para as circunstâncias que nos rodeiam. Nós podemos dar resposta de fé para aqueles que estão nos perseguindo, porque estamos operando grandes milagres em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Como o texto de Atos vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então também Deus ele pode operar através das nossas vidas e nós podemos também fazer grandes milagres, e isso também pode acarretar perseguição, pode acarretar lutas, problemas, adversidades, né? Mas a nossa resposta de fé para as circunstâncias adversas é joelho no chão, é orando, e o poder do Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas. E que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus venha abrir o teu entendimento para que, mediante as circunstâncias adversas, pessoas que estão falando contra a tua fé, você responda, mas não de qualquer forma, você dê respostas de fé baseado na palavra de Deus, amém? Que você também seja o nosso inscrito neste canal, que você venha se inscrever neste canal e você compartilhe as mensagens, coloque lá para receber todas as notificações, e com certeza Deus, pela palavra, Ele vai te abençoar, amém? Compartilhe com sua família, compartilhe com seus grupos de amigos, compartilhe com seus grupos de igreja, compartilhe nos seus grupos lá no seu trabalho, na comunidade onde você vive, e com certeza Deus será glorificado, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.